capítulo 5 de João. Estamos aí sintonizados? A partir do versículo 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpenas. Neste jazia grande multidão de enfermos, cego, coxo e paralítico, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus estava ali, vamos ler de novo. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou sua cama e partiu. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: e é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe: quem é este homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. O Espírito Santo de Deus, que a tua graça seja favorável a nós nesse momento. Espírito Santo de Deus, me enche mais uma vez. Eu te peço humildemente, me enche mais uma vez. Me enche, me ajuda, Senhor. Me dá força, renova aqui as minhas forças físicas, Senhor. Renova os dons espirituais na minha vida, Senhor. E glorifica o teu nome nessa noite. O que importa é que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus iniciou o seu ministério, havia muitos doentes naquela época. Não eram poucos, não. Muitas pessoas necessitadas, doentes, diversos tipos de doença e enfermos. Não é? Então, era um trabalho árduo que Jesus começou. Quando a gente olha para os nossos dias de hoje, a gente fala assim: meu Deus, tem gente doente demais, não é? Você vai numa UPA, está lotado. Você vai no hospital, está lotado, né? Às vezes há déficit de leito em hospitais, em CTI e etc. Então, naquela época não tinha hospital, né? A gente não via. Os leprosos ficavam isolados dos seus parentes, moravam em cavernas, né? Muito distante ali da cidade, porque não podia chegar perto por causa da contaminação. Então eram tempos mais difíceis ainda do que o nosso, não é? Mas esse texto, irmãos, me chamou a atenção algumas coisas, né? O texto, ele começa dizendo que ali naquele lugar tinha pessoas o quê? Cegas, que mais?
coxos, paralítico, tinha diversos tipos de pessoas doentes naquele lugar. Não eram apenas um tipo de doença, não é? E Jesus curou a todos, não foi? Não, Jesus curou um. Aí pergunta assim, por que não curou os outros, né? Ele nem se manifestou, ele nem deu um alarde, né? Às vezes, não estou falando que o que eu vou dizer aqui que está errado, não. Às vezes o pessoal faz muito alarde para curas, para muitas coisas, acaba-se, às vezes, projetando o que orou para a cura do que o próprio curador, né? Aquele que curou, que é o Senhor, não é verdade? Jesus não fez alarde. E Jesus é interessante que ele sempre, quase sempre, ele fazia algo, tanto do ponto de vista trabalhando o interior da pessoa, como o seu exterior, né? A cura física e a cura espiritual. Jesus usava às vezes o método de perguntas, não é? O cego de Jericó, o que Jesus disse para ele? Que queres que eu te faça? Não foi? Que queres que eu te faça? Ele foi trago pelas pessoas, normalmente o cego anda assim, né? Mais ou menos assim. E Jesus viu que ele estava cego, né? Que queres que eu te faça? E aquele homem, né? Jesus fez uma pergunta para ele também. Qual a pergunta que Jesus fez? Queres ser curado? Queres ser curado? Né? E ele respondeu o que, irmãos? Não tem ninguém para me descer as águas quando elas se agitam. Não tem ninguém. Não tem ninguém. A gente pode tirar vários estudos aqui dentro. Há pérolas preciosas aqui dentro, né? Uma delas que a gente quer colocar aqui nessa noite, e vamos tentar colocar outra, é que aquele homem estava só. Tinha 38 anos que ele estava doente. 38 anos. Mas ele estava ali, naquele lugar, acreditando que o dia dele poderia chegar. Desanimado ou não, né? Talvez até desanimado, talvez com pouca esperança. Será que um filho de Deus não vai me pegar aqui? Né? Está lá sentado no chão, com um olho no peixe e o outro olho no gato, né? Porque o anjo descia, ele tinha que olhar para ver se a água agitava, o outro corria na frente dele. Como é que ele ia fazer? Não é? Então, parece que a esperança estava diminuindo. Às vezes, em nossa vida acontece fatos semelhantes, por espera, por coisas que estamos aguardando há muito tempo. Meu Deus, será que não vai acontecer? Será que ninguém vai me ajudar? Veja o quanto é ruim estar só. Há pessoas aí, às vezes, estão abandonadas mesmo, pessoas que estão doentes e não tem quem vai se dispor para ajudar ela. Por isso, irmãos, bendita seja a igreja de Jesus Cristo na face da terra. E quando eu digo a igreja de Jesus, nós comprometidos com o Senhor Jesus, que somos do corpo de Jesus, e muitos são abençoados sim, através de nós. Irmão Zé Geraldo falou aqui da senhora que falou: estamos com fome. E Jesus disse para os irmãos que estavam orando aqui: dá-lhe vós mesmo de comer, né? Como é que você vai mandar para o senhor? Não, vai na fé que o Senhor vai mandar a cesta para você.
não é? Tiago ensina isso. Tiago ensina isso. Que a gente deve dar primeiro e falar, olha, agora confia no Senhor, que Ele vai continuar provendo. Então aquele homem estava só. Aquele homem estava só. Então a primeira coisa que nós aprendemos, não ande sozinho. É difícil demais. Ah, mas eu tenho minha esposa em casa, eu tenho a minha esposa. Sim, eu sei. Mas tem hora que 2 é 1, né? Na verdade, marido e mulher é o quê? 2 em um só corpo. E quando eu falo 2 em 1, trocadilho aí, porque às vezes o problema, os 2 não conseguem resolver. Mas quando entra uma terceira pessoa, já faz diferença. É ou não é? Gente, quando Carla teve uma doença, eu desejei em algum momento, alguns dos meus irmãos da época, me perguntar, irmão Carlinhos, como é que está a Carla? Irmão Carlinhos, vim aqui para orar com você. Ninguém aparecia. Eu morava lá no Maria Gorete, igreja no 1º de maio, ninguém aparecia. Ah, se tivesse o WhatsApp naquela época, eu ia gostar. Mas não tinha o WhatsApp. Não tinha. Não tinha nem o Orkut, né? Não tinha o telefone móvel. Era o telefone fixo. E eu não tinha telefone fixo também para ligar lá para casa. Irmãos, às vezes nós passamos momento que é só Deus sabe ali o que nós passamos. Não é verdade? E aquela angústia. E eu, acostumado com a minha turma de jovens, era casado de novo também. E assim, cadê o pessoal? Cadê o pessoal que jogava bola comigo? Não é? Tem hora que a gente, não, meus amigos, vou jogar bola com meus amigos. Amigo nada. São companheiros de bola. Que naquele momento ali, está ali, jogando uma bolinha ali, se divertindo. Acabou, cada um para sua casa. E não tem o que fazer mais, não tem o que falar. Não é, irmãos? Ela assim comigo. E ela desse jeito. Então não ande só. É difícil demais. Sabe? É bom ter alguém para que a gente possa compartilhar. E Jesus, ele estava, o ministério dele iniciou num contexto em Israel, que as pessoas, cada um por si, os partidos religiosos, brigando entre si na primazia de doutrina, né? Um cria na ressurreição, outro não cria na ressurreição, e aquela confusão nova, danada lá, e colocando leis em cima das pessoas, regras, né? Igual os fariseus tinham 625 regras para guardar. Quem vai guardar isso? Né? Quem guardava essas coisas era nata, considerava eles, não é? Então as pessoas estavam só, e ele estava só. 38 anos. Multiplica 38 anos para uma média de 30 dias, para ver quantos dias que dá, né? A Bíblia fala que a esperança adiada adoece o coração. Está lá em Provérbios. E ele se sentia dessa forma. Então, quando Jesus, segunda coisa, quando Jesus faz uma pergunta para ele, queres ser curado? Jesus estava mexendo com a motivação dele ali de novo. Jesus queria que ele mesmo sentisse que ele precisava sair daquela situação. E muitas vezes o Senhor nos faz essa pergunta também, ainda que não diretamente, mas indiretamente. Rosalvo, o que você quer? O que você quer como cristão, Rosalvo? Senhor, eu estou aí com tantos anos, fala a idade dele não, porque né, fica chato, né? Estou aí com tantos anos, Senhor, você sabe como é que é, estou cansado e já sem força, né? Então, mas o que você quer, Rosalvo? O que você quer? É uma pergunta que o Senhor pode estar fazendo para a sua vida, porque talvez você já tentou muitas coisas também, às vezes você não está doente,
mas pode estar paralítico na sua vida espiritual, paralítico na sua fé, no trabalhar para o Senhor, na sua motivação. E Ele quer que você declare dentro, que está lá dentro de você: não, eu estou assim, mas eu quero me envolver. Eu fui decepcionado, mas eu quero achar de novo a motivação para fazer as coisas. Eu sozinho não aguento, Senhor, não tem ninguém para me levar no tanque. Mas o Senhor está ali. Foi assim que Ele fez comigo um dia, quando eu queria desistir. Eu não estava pensando em ir para o mundão, não. Mas eu queria desistir, mistérios, tudo. Ele falou: não, não é por aí não. O que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? E Jesus faz essa pergunta: Senhor, eu quero ser curado, mas não tem ninguém. É interessante, irmãos, que Jesus poderia falar para ele assim: então tá, eu estou aqui, o que você quer? Eu quero que o Senhor me leve até a água. Fica de olho aí, Jesus. Eu estou achando que o anjo está chegando, Jesus. Não estou cego não, estou ruim das pernas. O que você acha? Está chegando aí? Ô Jesus, é melhor só me pegar nos braços aí. Fica preparado aí, porque o negócio aqui é funila, é todo mundo correndo para dentro d'água. Tem gente que mergulha daqui de cima. Ele não fez nada disso. Levanta, toma tua cama e anda. Levanta, toma tua cama e anda. Cura instantânea. Aquele homem foi curado da sua doença e da sua enfermidade. Enfermidade é um período que a pessoa fica na convalescência para recuperar. Aquele homem não precisou de fazer fisioterapia. Pensa bem, gente, 38 anos. Como é que será que estava a perna daquele homem? Os músculos dele, né? Tudo atrofiado, tudo rígido, não é? Ele falou: pega e anda. Tem hora que é bom não ter nem muito conhecimento, para que a fé supere tudo. Porque se a gente é muito racional, né? Pisa isso. Vou pisar não, que dói, né? Mas quando a gente não tem muito conhecimento e deixa a fé sobrepor a razão em determinados momentos, funciona muito mais, não é? E ele levantou. Levantou ou não levantou? O que mostra que ele levantou e andou? Dentro da Bíblia, no texto. Lembra? Nós lemos aí. Isso. O urubu logo olhou e falou assim: eita, está um trabalhando ali. Olha a regra. Não pode mudar nada. Está trabalhando ali. Ô gente, tem hora que tem pessoas que recebem uma bênção tão grande de Deus, entram numa euforia tão grande, tão grande, tão grande, e alguns começam a criticar. Alguns começam a falar: nossa, está passando do processo legal, né? Está exagerando. Mas é alegria, é o gozo de ter recebido algo, não é? E ele não precisou de muito conhecimento para responder a pergunta, não. Por que você está carregando a cama? Hoje é sábado. Ou seja, por que você está trabalhando hoje? Ele foi simples, foi direto ao ponto. O que ele disse? O que ele disse? O calor está grande para nós, né? Nós lemos o texto, mas nem lembro dele, né? A irmã Creuza está ligada. Quem não ficar atento aí vai tomar um tá ligado. Aquele que me curou. Quem era aquele? Não, eles não sabiam, não. Ele não sabia, não, gente.
interessante, ele não sabia quem era, né? Não sabia. Mas, vem um outro ponto. O que ele fez depois de ser curado? Foi para o templo. E lá, ele encontrou quem? Que ele não sabia quem era, que era o que tinha curado ele. Não lembrava, né? Viu, quer dizer, viu o rosto dele. Não, você que me curou. Ele falou, você está aqui, né? Eu estou. Me agradeceu. Havia uma gratidão no coração daquele homem. Agora Jesus disse algo muito importante para ele. Está aí, no texto aí. Não pecar mais. O que travava aquele homem era o pecado. Às vezes nós abrimos portas em nossas vidas, janelas em nossas almas, para atrair determinadas coisas sobre nós, irmãos. Tome cuidado, igreja. Todos nós, eu também. A Bíblia diz que do Senhor ninguém se zomba e nem se escarnece. Não brinque de ser crente. Não brinque. Tem gente que está fingindo, né? Vivendo às vezes das aparências. A Bíblia fala para nós fugirmos de todo o quê? Aparência do mal. Tomar cuidado. Mas isso não tem problema, aquilo não tem problema, não tem o quê? Vai tocando. Vai aceitando, vai deixando entrar na sua vida. E Jesus fala com ele, tome cuidado. Não volte mais àquela vida anterior. Você foi livrado aí. E você não quer continuar 38 anos. 38 anos, né? Eis que já estação. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Para que não te suceda coisa pior. Às vezes, irmãos, nós estamos lidando com pessoas, às vezes uma pessoa, um culto de libertação, orando para uma pessoa que está enferma. Eu não estou falando que toda enfermidade é por causa de pecado, não. Por favor, não leve nisso aí. Era o caso específico dele, e pode ser de muitas pessoas. Mas mesmo sendo assim, Jesus quer libertar. Agora a pessoa tem que o quê? Querer. Às vezes a gente fica o tempo todo, irmãos, na nossa vida cristã. Eu preciso mudar isso na minha vida. Eu preciso mudar aquilo na minha vida. Você tem que querer e deixar que o Senhor muda. E Deus pode falar diretamente com você e pode usar pessoas para te falar: olha, não é por aí, não é nesse caminho, não é nesse caminho. Sabe, irmãos, voltando aqui a uma situação, muitos estavam enfermos ali, mas Jesus focou naquela pessoa. Ele quer que nós tenhamos um olhar igual ao dele, uma sensibilidade igual a dele. E para isso nós precisamos conhecê-lo a cada dia, a cada momento da nossa vida, irmão. Porque eu sei que não é fácil a gente lidar nos relacionamentos humanos. Mas quando a gente vai lidar no relacionamento humano, existe uma superioridade de Jesus naquele relacionamento. E se Ele está em nós, a superioridade não é nossa, mas é dele, é de Jesus. Então está uma autoridade na nossa vida. Então, se você verdadeiramente está procurando servir, viver no Senhor, se você passar ou estiver passando, ou passar por alguma situação, seja difícil como é deste homem, crê que o Senhor está ali, vai fazer a diferença. O apóstolo Paulo disse assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe?
Então, são muitos anos. Talvez tenha uma coisa pequena em você, em mim, e que você ainda não conseguiu enxergar. Acredito que muitas outras pessoas foram curadas ali depois, através do próprio testemunho daquele homem ali. Imaginemos, tá? Vamos conjecturar. Conjecturar é você formar alguma coisa. Quer dizer que é a margem do real. Não quer dizer que é o real, não. Que aquele homem pode ter voltado lá naquele tanque de Betesda. E alguém viu ele levantar. Porque os outros viam que eles estavam ali. E ele se tornou um testemunho vivo daquilo que Jesus fez. Deus quer me usar. E Deus quer usar você. Deus quer nos usar para que as pessoas vejam o poder, a autoridade dele e o amor de Deus sobre as vidas das pessoas. Sabe, irmãos, eu às vezes, quando eu estou falando de determinadas situações, eu me lembro de um filme que eu assisti, O Túnel do Tempo, A Máquina do Tempo. Mas um filme antigo, da Máquina do Tempo. E o que me chamou atenção naquele filme foi que houve um problema de radiação na Terra e tal, e muitas pessoas morreram. E os que sobreviveram, uma parte, foram morar no subterrâneo, em caverna. Então se tornaram irracionais, apesar de uma certa inteligência, irracionais quanto ao valor da vida humana. Os outros que na superfície conseguiram sobreviver, simplesmente perderam a característica de amar e perderam o valor da vida. E o que me chamou a atenção lá é que uma mulher caiu dentro de um riacho e estava afogando e fazendo a mão assim, todo mundo vendo e ninguém. É como se não tivesse caído ninguém dentro d'água. E aquele homem que foi para a máquina do tempo, foi lá, pulou e tirou ela. E ele falou, por que vocês não salvaram? E depois tocou-se uma sirene, aí todo mundo entrou em fila e ia para uma entrada de uma caverna, porque aquelas pessoas eram como ovelha para o matadouro, eram comida daqueles canibais, aquelas pessoas que desenvolveram a comer carne humana. E eles seguiam cegamente. Eles davam para alguns roupa que eles faziam e os outros ficavam lá presos. Eles comiam as pessoas. Então, veja como que pode a insensibilidade vir na nossa vida. Isso não é difícil de acontecer, não, irmãos. Não é difícil. Porque às vezes as próprias situações que nos envolvem e que nos acontecem, os sofrimentos que passamos, as lutas para as quais nós passamos, às vezes conseguimos sair dela, e eu falo assim, ninguém me ajudou. É igual eu disse para vocês, quando eu estava passando, eu e a Aura com a Carla, nessa situação, e eu não via alguém estendendo a mão para mim de um lado, e nem do outro, né? Eu poderia criar isso na minha vida, mas Deus proveu outras pessoas para estar ali orando com a gente, que não tinha nada a ver com a igreja onde eu estava, né? E eu não desanimei, nem posso desanimar. O cristianismo que Cristo coloca no nosso coração não é esse não, né? Olho por olho e dente por dente, não, né? Ao contrário, Jesus fala assim, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Olha para você ver o conselho de Jesus, orar por aqueles que perseguem e amar os nossos inimigos. Coisa difícil, mas é o que Jesus propõe para o cristianismo, né? Ele não refresca de forma alguma, né? E Jesus teve misericórdia daquele homem, porque via que o que estava nele e travando a vida dele era algo, era um pecado, era uma coisa antiga. E quantos de nós estamos carregando isso, irmãos? Quanta gente carrega mágoa no coração, cristão, tempos e tempos. Eu não consigo esquecer, eu não consigo perdoar. Quanto mais você perdoa, mais você consegue amar.
E o que salvou aquele homem foi o perdão. Foi o perdão. O perdão o libertou dos seus pecados e ele foi curado. Um amigo, como diz o Sérgio Lopes na sua canção, chegou ali, naquele momento, não é? E quantos de nós podemos não deixar as pessoas sozinhas e termos coragem de dizer à pessoa: vamos lá na minha igreja, vou pedir o pastor, vou pedir o obreiro para poder orar por você. Irmãos, é interessante, eu fui no aniversário de uma determinada pessoa, e quando chegou lá, a esposa da pessoa falou assim: pastor, eu não estou conseguindo dormir. Eu desde quando é 2 horas da manhã, eu acordo e não consigo, e aquela agonia, e me dá uma aflição, me dá uma agitação. Eu falei: mas você quer dormir, irmão? Ou você não está querendo dormir? Eu falei: não, eu quero dormir, pastor. Então eu vou orar por você, para você dormir. Encontrei ela depois do dia, falou: pastor, rindo, né? Não estava desfeito o rosto, estou dormindo, e até roncando. Olha que maravilha, não é? Que maravilha. Sabe o que aconteceu com uma pessoa? Depois eu encontrei com uma pessoa, a pessoa falou comigo: pastor, ora por mim, você orou para a irmã fulana de tal, ela dormiu, eu estou com esse problema também. Está vendo o testemunho, como é que vai? Entendeu, irmãos? As pessoas estão aí e, entre aspas, elas são interdependentes de nós. Nós somos interdependentes um do outro. Por isso que a palavra fala assim, que um ao outro o quê? Então diga ao seu irmão que esforça-te. Não é? É o que nós precisamos. E Jesus veio fazendo esse trabalho, fazendo essa obra. E isso, irmãos, é ser igreja. Pensar assim é ser igreja. É por isso que você está aqui nessa noite, para glorificar o Senhor como você está glorificando, ouvindo essa palavra, aplicar essa palavra, se sentir incentivado. Ah, mas eu estou com um problema. Talvez você já parou para pensar se o seu problema é maior, menor ou igual ao outro. Não é? Se você não tem condição nenhuma, está difícil. Vem cá, irmão Rosalvo, faz favor, né? Chega o irmão Rosalvo, né? Sobe aqui para não ficar na reta da câmera lá, porque pastor, não, pastor, eu estou nessa e nessa situação, eu estou assim, assado. Irmão, também estou. Nós estamos no mesmo barco. Vamos orar nós dois juntos, irmão, vamos orar um pelo outro. Vamos escorar um ou outro aqui em oração. Pelo menos, irmãos, é melhor ter dois, né, choramingando, mas orando um pelo outro ali, que está perto ali, do que um só. Porque a própria palavra diz: é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Mas também o problema dele pode ser diferente do meu. Eu digo para ele: meu irmão, eu passei por isso, e eu vou te dizer uma boa notícia: o Senhor me ajudou e eu venci, e você também vai vencer. Eu também estou passando por uma luta, irmãos. Eu estou passando por uma luta assim. Aí ele poderia pensar assim: nossa Deus, eu fui escolar num pau podre. Mas eu estou citando aqui Jesus, não é eu que vou resolver o problema do Rosalvo, é Jesus, né? Eu disse para ele: nós vamos orar agora, Jesus vai te abençoar. E ele: Senhor, abençoa também o meu amigo Carlos, ele está orando pela minha vida, Senhor. E eu creio nesse momento, irmãos, vai surgir uma fé no coração dele, uma força, que ele vai crer que Jesus vai realmente resolver aquele problema pelo qual ele está passando, e também o meu problema. Às vezes a fé ressurge assim, irmãos. Eu não tenho quem me leve a água quando a água é agitada. Eu não tenho, Jesus. Você não tem, mas eu estou aqui. Eu sou a água viva. Sabe, irmãos, nunca despreze o potencial de Cristo na sua vida por causa de um problema que você está passando, por pessoas que estão te perseguindo. Não despreze.
porque não é você que opera, é Deus que opera em nós o seu querer, a sua vontade, o seu poder, para nos curar, para nos salvar, para nos libertar, para nos levantar. É Ele, sabe? É Ele. Eu contei para vocês uma vez que eu estava em casa, né? Triste, angustiado, depressivo, e pessoas chegaram ali, o Senhor me restaurou ali naquele momento por orar para aquelas pessoas foram abençoadas, e eu fui renovado naquela tarde. O apóstolo Paulo, com muita propriedade, ele falou assim: o poder de Deus se aperfeiçoa. Ele estava dizendo assim: não se trata de mim, da minha força, mas se trata do poder de Deus, da graça dele. E se não fosse Jesus, naquele dia, aquele homem teria morrido naquela condição, né? Estaria muito mais anos e morrido ali, aleijado, se não fosse Jesus. Então, é Ele. E nessa noite ele está dizendo para você: é Ele que vai te curar. É Ele. Você não vai precisar de entrar no tanque de Betesda. É Ele que vai te restaurar. É Ele que vai te dar ânimo nessa noite. Eu não sei que condição que você entrou aqui, e nem o Senhor está me revelando isso, e nem tem o porquê que Ele tem que me revelar, mas Ele quer isso para a sua vida. Qual foi a motivação para você estar aqui nessa noite? Qual a motivação minha para estar aqui pregando? Sinceramente, eu gostaria de estar na minha cama já preparando para dormir do jeito que eu estou sendo sincero com os irmãos, gostaria mesmo, mas eu não estou aqui por força de obrigação do ofício, não, porque é um prazer, é uma alegria falar de Jesus. Isso traz alegria na nossa alma, conhecer os feitos dele e saber que ele faz. Então Ele quer fazer por você o que está te preocupando nessa noite, o que te preocupou na semana, o que está deixando dúvida em seu coração. Ele está aqui. Havia uma festa dos judeus, Jesus subiu para aquela festa, Ele subiu para a festa, mas Ele tinha uma missão, Ele não fugia da missão, Ele não desviava do foco pelo qual Ele veio a este mundo. E você, nós não podemos também tirar o foco de nossa vida cristã, independente da circunstância, independente. É por isso, irmão, às vezes o pessoal fala assim: pastor, só tem uns corinhos que gostam de cantar, mas gosto mesmo, porque eles falam, né? E sempre quando eu estou falando e pregando alguma coisa, vem um na minha mente, e o que veio agora: eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, teu clamor tu escutas e fazes cair as estrelas em mim. É fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua vontade, liberta, Senhor, um alô deste lugar. Derrame diante do Senhor. O que está te incomodando? Derrama diante do Senhor. O que está te incomodando? Derrama, fala com Ele agora. Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser liberto. Eu preciso, ó Deus, que minha paralisia seja curada, seja de que forma for, Senhor.
Eu deixei de crer nisso ou naquilo, Senhor. Eu quero voltar a minha esperança viva no Senhor. Outra vez, diante de ti, abro meu coração, eu clamo, tu escuta e fazes cair as barreiras. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança em ti. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta os meus ser no calor deste lugar. Derrame-se diante do Senhor neste momento. Põe o teu coração agora à mercê do Espírito Santo. Derrama. Diz: Senhor, eu gostaria que acontecesse isso e isso na minha vida, Senhor. Deus, o que é que está paralisando a minha vida? Oh, algo de Deus para mim, para você. Pela palavra simples, mas poderosa e eficaz. Palavra que pode, como espada afiada, mais afiada de 2 gumes, cortar juntas medulas, dividir alma e espírito. A palavra do Senhor. Receba ela no teu coração. Receba ela no teu coração. Receba. Senhor, estou aqui. Você não sabe o que Deus tem para a sua vida, então nunca desiste, porque você não sabe. Eu não sei, então não vamos desistir. O paralítico estava ali todo o tempo. Ele não desistia. E Jesus viu a intenção do coração dele. E a intenção do coração dele era ser curado. Há pessoas que ficam em casa, deixam de vir à casa de Deus, deixam de ler a Bíblia. Acabou tudo para mim, e desiste. Eclesiástico diz que há tempo para tudo e todo propósito debaixo do céu. E hoje, aqui e agora, pode ser um tempo que Deus separou para algo tão especial na sua vida que você vem pedindo. Amém.